Mas se você não conseguiu cumprir, como diz quem abriu o culto, você ainda tem chance, né? Não acabou nada. Ainda há chance, ainda há tempo. Nós estamos vivos, respirando na presença de Deus. Mesmo que você tenha errado, levante, se arrependa, vai de novo. Sabe? O que eu mais admiro em Davi, que a pessoa fala, mas Davi ele pecava. Sim, né? A Bíblia relata muitos pecados dele. E ele é o único na palavra de Deus que fala que tinha um coração segundo de Deus. É uma coisa meio contraditória, né? Fala, ele é um péssimo pai, criou muito mal os filhos dele, né? Foi assim, teve inúmeros erros, mas a Bíblia fala uma qualidade dele que a gente fica pensando, né? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, irmãos. Ele se arrependia toda vez que errava, ele reconhecia que precisava de Deus e ele não tinha vergonha de começar. Sempre que ele fazia algo errado, ele voltava atrás e recomeçava, recomeçava e recomeçava. E ele reconhecia quem ele era e não parava, amém? Você sabe o que para, gente? É a reputação. Porque você não quer se arrepender, você não quer admitir que está errado, você não tem coragem de se levantar do erro que você cometeu. E isso te para, a reputação te para. Às vezes nós estamos apontando o dedo, julgando as pessoas e estamos errando no mesmo lugar, né? E aí quando Deus mostra para você quem você é, você fica em crise, né? Fica em pânico, fica em depressão, quer morrer. Mas não é para morrer, irmãos. Arrependimento, ele não é para morte, ele é para vida, amém? Se você for uma pessoa que consegue se esvaziar de todo o seu ego, da sua reputação, obrigada, você não vai ter problemas. Não vai ter uma depressão profunda, não vai se desgostar das coisas, não vai ficar com vergonha de ninguém. Porque de quem a gente tem que ter vergonha, já sabe, né? Já viu. E essa palavra, ela fala sobre adoração genuína, é o tema dela. Do nosso bispo Sérgio Sintra. Imagino que muitos de vocês não o conheçam, mas ele é muito, muito antigo na nossa igreja, é um dos primeiros. E essa palavra realmente poderosa. Quando eu a li, eu meditei nela, ela me constrangeu, me confrontou e me fez pensar na minha vida. Imagino, espero que o Espírito Santo tenha essa liberdade hoje de também falar com você, de também te confrontar e de moldar o teu coração. Porque, irmãos, todas as vezes que nós recebemos uma palavra, é uma oportunidade que nós temos de nos arrepender e começar novamente, amém? Deus, ele está tratando com você porque ele te ama. Ele te deixa sem fuga para o pecado porque ele te ama, porque ele te quer, né? Esses dias eu estava brincando com Samara em casa, aí ela falou assim, Deus não me deixa errar, né? Eu falei, né, tá igual Enoque, é meu tom para mim, ó. Quer dizer, ele morreu, né, irmãos? Não, você é meu, venha perto de mim. Ou seja, ele foi arrebatado, mas ele não está na terra, ele está com Deus. Então, assim, às vezes Deus ele está te tomando para ele, te impedindo de pecar, frustrando os seus planos, e você acha que está sendo perseguido pelo diabo. Mas, na verdade, Deus está te colocando num cantinho para você ser só dele, para você ajoelhar e orar, para você dedicar mais seu tempo. Né? Porque se quando você está lá todo feliz e alegre você esquece dele, ele fala, peraí que eu vou lembrar dele que eu existo. Não é assim? É assim. E a gente não pode achar ruim. Você tem que se sentir amado. Oh, Deus me quer. Né? Se a gente não consegue buscar Deus quando está feliz, na pressão a gente consegue. Amém? Amém? E essa palavra do nosso querido bispo, né, Sérgio Sintra, sobre a adoração genuína, vai falar sobre um estilo de vida de adoração, de como você viver a sua vida para Deus o tempo todo.
Quando a gente fala de adoração, as pessoas ficam pensando em louvor, né? Em cantar, ir lá cantar um louvor, colocar uma música. Eu estou em adoração. Adoração, na verdade, é você entregar a sua vida para Deus. É uma atitude de entrega. O louvor com a sua boca, ele é uma adoração, sim, né? Ele tem uma seriedade, faz uma diferença no reino espiritual, mas uma vida de adoração, ou seja, uma vida de entrega a Deus, ela tem um peso e uma autoridade tremenda. Amém? E aí ele começa com a referência de João 4, versículo 23 e 24. Vai falar sobre a mulher samaritana, né, irmãos? Quando Jesus encontra com ela no poço, e Jesus começa a falar sobre adoração. O assunto deles, primeiro, né, Jesus ele se refere a uma pessoa estrangeira, uma samaritana, estrangeira, vamos dizer, misturada, né, que era um judeu, mas que se relacionou com outros povos. E estava ali numa situação difícil para ela, e Jesus era um profeta, e estava falando com uma mulher que não era considerada pura. E quando ele fala com ela, que fala que tem a água da vida, ela percebe que ele é um profeta, ela pergunta sobre a adoração. Aonde devemos adorar a Deus? E ela pensa em lugar, ela pensa aonde? Lugar. E Deus fala dela mesma. Deus fala, coloca ela como o próprio templo de Deus. Quando Jesus fala com ela, ela não tem condição de entender, mas quando ele está falando com ela, ele está falando que a adoração ela é feita em nós mesmos, dentro de nós, na nossa vida. E ele fala essa referência para ela. Eu acredito que ela não conseguiu entender, que ela não tinha condições para isso, mas tudo que Jesus faz, ele está pensando, fala assim, em mim. Quando você lê algo na Bíblia que você fala assim, por que ele disse isso? Aí você diz, ele disse isso para mim. Porque na época, às vezes tem coisas que Jesus fala que não faz o menor sentido. Mas ele estava falando isso pensando em você. Ele sabia que você ia ler. Ele sabia que você ia ouvir. E ele sabia que ia tocar em você. Amém? Amém. Então vamos lá. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui Jesus está falando para ela que a circunstância que ela vivia, ou quem ela era, não ia impedir ela de ser uma adoradora de Deus, né? Que para a época, para a cultura que ela, para o ambiente que ela vivia, impedia. Ela era pelos pecados que ela cometia, o lugar onde ela nasceu, a forma como ela vivia, até por ela ser mulher, impedia ela, sim, de se relacionar com Deus. Mas Jesus ele está abrindo uma nova oportunidade neste momento, para que ela entenda que ela poderia adorar a Deus. E quem sabe o fim dessa conversa? Essa mulher, irmãos, ela falou de Jesus para uma cidade inteira. Ela recebeu de imediato a palavra do Evangelho. Tocou o coração dela de tal forma, e ela praticou imediatamente aquilo que ela recebeu de Jesus. Aí você fala, mas se eu encontrasse com Jesus, eu fazia isso também. Será, irmãos? Quantas pessoas apertavam Jesus no dia da multidão que a mulher do fluxo de sangue segurou nele? Quantas pessoas tocaram em Jesus? Né? Pedro fala o quê? Que é isso? Como você diz que alguém te tocou?
Você está numa multidão, todos te apertam, todos te tocam, todos te tocaram. Mas somente uma pessoa realmente recebeu da parte de Deus. Então, às vezes a gente está achando que a gente precisa de Jesus encarnado para mudar a nossa vida, para receber uma palavra e praticar ela. Isso não é verdade. Tinha um centurião que recebeu a cura sem que Jesus fosse até a casa dele. Mas se você lembrar bem, Jesus, ele teve que ir até a casa de um fariseu para curar a filha dele e tocar na filha para que ela ressuscitasse. Mas do centurião não precisou, porque ele creu. Foi a distância. Então isso depende muito daquilo que você crê, da sua fé, do que você realmente pretende fazer com aquilo que Deus está te entregando agora. Amém? Amém. E pode ser que você veja a pastora Ana Paula pregando, ou pode ser que você ouça essas palavras e receba do Senhor. E isso pode mudar a sua vida. Amém? Amém. Se bem que o esboço não é meu, né? Mas eu vou tentar passar da forma como o Senhor falou comigo. E aqui ele continua falando que os adoradores, eles têm que adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, como que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A gente vai esmiuçar isso aí para a gente poder entender melhor. Ele continua falando do livro de Salmo 27, 4. Coloca aí para a gente. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A gente já lembra da música de Fernandinho. Que eu possa habitar na sua casa, na casa do Senhor e todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aqui o salmista já fala que ama estar na presença do Senhor e está à procura do propósito dele para a sua vida, né? Então aqui nós estamos falando de pessoas que ouvem a palavra de Deus e que mudam a sua vida porque ouviu essa palavra. Muda a forma de viver, muda a forma de falar, muda a forma de pensar, a forma de vestir. Amém, irmãos? E é sobre isso que fala sobre adoração genuína. É sobre você estar no reino de Deus. E o que seria o reino? Quando se eu falar para você assim, gente, vamos para a Inglaterra, eu vou falar do reino da Inglaterra, que lá tem rei e rainha. Lá fala a mesma língua que a nossa? Fala, irmãos. Eles vestem as mesmas roupas que as nossas? Se os irmãos são mais observadores, os ingleses, eles são muito educados, né? Muito sérios. Eles não gostam de toque, de contato físico. São pessoas mais reservadas, mais individualistas. Então, assim, é totalmente diferente do nosso comportamento brasileiro, né? Eu acho engraçado que uma vez eu estava vendo um youtuber e ele falou que lá, quando eles fazem um convite de uma festa para você ir na casa de alguém jantar, alguma coisa, eles colocam a hora de chegar e a hora de ir embora. Vai ser das 7 às 10. E se der 10 horas você não for embora, ele manda se retirar. Normal, irmão. É da cultura. Amém? Amém. Eu achei máximo. Eu falei, nossa, que interessante. Imagina um negócio desse. E é de super falta de educação você se atrasar 5 minutos. Você tem que estar lá pelo menos uns 2 minutos antes do horário marcado e ir embora exatamente na hora marcada. Isso é ser inglês. Amém? Amém. Eu achei o máximo isso. É um negócio que é incabível para nós, né? A pessoa chega mais tarde, porque se ela marcou de 7 é porque ela quer que você chegue de 8, não é não? E se ela marcou a festa, quanto mais tempo você ficar, mais legal você é, não é não?
Muita gente boa, mas os íntimos ficam mais, fica depois, ajuda a arrumar uma coisinha aqui, outra ali, lava uma vasilha, né? Coloca as cadeiras no lugar, precisa de alguma coisa, pronto, você é o melhor amigo do dono da casa, né? Lá não. Então, o que se fala de um reino, de um país, né, de um lugar? Fala de comportamento social. Fala de como você trata a pessoa, o que é educado para ela, o que é ofensivo para ela. A linguagem, ela também é no português, mas também é... Oi, tudo bem? Como é que o senhor está? Muito obrigada. Isso também é uma linguagem. A forma como você se porta, a forma como você senta, a forma como você se veste, tudo é um padrão de um determinado lugar. Brasil, os ingleses são diferentes. E eu te pergunto, você está no reino de Deus? Fala para o seu irmão isso. Se uma pessoa olhar para você, vai ver que você é do reino de Deus. Vai identificar isso em você? Ela consegue perceber pela sua roupa, pelo seu comportamento, pela sua fala, pela sua moral, que você é do reino de Deus? Consegue? No seu trabalho, na sua casa com os seus parentes na festa de Natal. Consegue? Na sua faculdade, com seus amigos, quando você vai visitar um outro. Ele percebe que você é do reino dos céus? Ele vê o sotaque na sua fala? Ele deixa de entender algumas coisas que você diz, porque não faz parte do convívio dele? Ou dela? Não sei, né? Pode ser do trabalho, da faculdade, da escola. As pessoas olham para você assim diferente? Porque acha que você é diferente? Os irmãos estão entendendo? Adoração genuína é um estilo de vida. É você deixar de ser cidadão da terra para ser cidadão do céu. É você deixar de falar como as pessoas da terra, independente se é da Paraíba, se é do Goiás, se é da Inglaterra, se é dos Estados Unidos, se é do Japão, se é de qualquer lugar, se é da Coreia, né? Independente, você é cidadão do céu. Isso, irmãos, é uma adoração genuína. E para você ser um adorador em espírito e em verdade, para adorar a Deus, é em tudo que você faz, em tudo que você toca, com todo o relacionamento que você tem na terra, com qualquer pessoa, com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido, com o seu vizinho, com o seu colega do trânsito, né? Maravilha! Seu abençoado de Jesus, né? E então assim, Deus, irmãos, Jesus, quando ele veio na terra, que ele era homem, e ele começa a falar, vamos um pouquinho antes, vamos falar de João Batista. João Batista, ele fala que está chegando o quê? O reino de Deus, né? Ele fala que veio aplanar o lugar para que o rei chegasse e mostrasse para todos que o reino dos céus agora estava entre os homens e que nós iríamos conhecê-lo. E quando Jesus chega falando, né? Sobre isso, estreitando os relacionamentos, mostrando que Deus, ele não é lugar, ele não é coisas e nem pessoas. Ele mostra esse trato com Deus, esse relacionamento com Deus diferente. Pai nosso, que estás no céu. Quando ele começa a oração, ele já quebra todo o paradigma da época. Ele transforma tudo aquilo que as pessoas achavam a respeito de Deus, ele já muda. Ele já coloca um relacionamento entre pai e filho.
perdoa-nos como nós temos perdoado. Eita, irmãos, que frase é essa? Né? Que frase é essa? Ela me constrange. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, toda vez que eu tenho um problema no trabalho, em casa, com família, com o vizinho, no trânsito, qualquer coisa que me chateia, eu já lembro dessas questões que Deus coloca diante de nós. Assim como temos perdoado. E quantas vezes precisamos perdoar? Seria bom se fosse com pessoas diferentes, né? E quando é com a mesma pessoa? Minha nossa! De novo, rapaz! É o que arrepende. Vou perdoar não, porque a gente tem que perdoar quem está arrependido. Eu não lembro de ter lido isso na Bíblia, não, mas eu já ouvi muita gente falando isso. Né? Que a gente só perdoa quando a pessoa se arrepende. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Jesus, ele fala que você deve perdoar. Amém? Amém. A gente deve perdoar. Às vezes você está vendo que a pessoa está abusando da sua cristandade, né? Você é cristão, você tem que fazer, porque você é de Deus. Aí você tem que achar bom, porque você é do céu, você é cidadão do céu. Aí isso é verdade. Eu sou de Deus. Eu te perdoo. Aí fala assim, não, mas pastora, não foi de coração. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Irmão, no dia que você conseguir fazer isso, você me ensina. Sentir vontade de perdoar, quem é que tem? Diz para mim. Não tem vontade, irmão. A gente não tem vontade de fazer o que é bom. A gente não tem. A palavra fala que todos são maus. E lá em Gálatas fala que o fruto do Espírito é a bondade. Então, irmão, ser bom não é seu. Não vem de você. A bondade vem de Deus. Então, se vem de Deus, você não vai sentir vontade de ser bom. Vai ser um fruto do Espírito. Que você vai entender com o seu espírito, com a sua consciência, que você precisa fazer, porque você é um filho obediente, que ama a Deus. João 14, 21. Que obedece os mandamentos do Senhor e o ama. Aí você vai perdoar. É assim que funciona, o processo é esse. Amém? Amém. É assim que vai, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Funciona dessa forma. Às vezes a gente é emotivo. Não tem problema, porque nós somos brasileiros e os brasileiros é emotivo. Mas a palavra nos ensina que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Mesmo que as suas emoções estejam sensíveis, mesmo que o seu pensamento, a sua mente ativa, inteligente, saiba que está sendo enganado, que a pessoa está aproveitando, você assim mesmo será guiado pelo Espírito Santo. Isso é adoração genuína. Amém? Amém. Funciona dessa forma. Aqui ele fala assim, eu queria ler. É muito mais fácil procurar explicações para a falta de resposta do que buscar a Deus até que haja uma reviravolta em nossa vida relacional com Deus. Adoração não pode ser algo que fazemos para tocar o coração de Deus e convencê-lo a nos abençoar ou nos dar aquilo que tanto queremos. A adoração genuína diz respeito à nossa prontidão de abraçar o plano de Deus, dizendo sim para esta jornada relacional até que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas através desses mesmos propósitos. Tremendo o que ele diz aqui. Tremendo o que ele fala. E quando ele diz que a adoração genuína é abraçar o propósito de Deus, ele está dizendo que você precisa decidir ser um adorador. Está falando de identidade, de quem você é e de onde você vem. Aí eu pergunto, quem você é? Aí você fala o nome do seu pai, o nome da sua mãe e sua profissão. Isso é quem você é?
Isso é quem você é? Fala a cidade que você nasceu, fala o que você estudou, os seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer. Você identifica isso como quem você é. Você não é isso. Você não é os seus desejos. Você não é as coisas que te agrada. Você não é. Você é filho de Deus. Fala para o seu irmão isso. Você é filho de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Agora, ser filho de Deus, irmãos, não é uma patente, não, para você poder fazer o que você quer, né? Porque a pessoa acha que quando é coronel pode dar carteirada nos outros. Olha, eu vou passar na sua frente porque eu sou coronel. Olha, essa vaga aqui é minha, tá lá de deficiente, porque eu sou coronel. Olha, isso aqui não sei o quê, porque eu sou isso. Não, você é filho de Deus, não para ser melhor do que ninguém. Você é filho de Deus para ser o menor. Amém? Amém? A palavra de Deus nos ensina como nós devemos agir. E aqui fala assim, que para você ser um adorador genuíno, você precisa decidir abraçar o propósito de Deus. Aí a gente vai pegar aqui alguns exemplos. Quem estava na Luz Jovem ontem? Quem ouviu falar sobre Josué? Amém. Josué teve que decidir ser homem de Deus? Os irmãos já leram Josué 1? Vocês sabem quantas vezes Deus manda ele ser corajoso? Ser corajoso, ser forte e corajoso. Eu fico pensando como é que ele estava por dentro. Porque Moisés, irmãos, abriu o mar vermelho. Não tem noção do povo aqui, ó. Aquela coluna de fogo. E o faraó, pá, e ele, pá, e o mar, pá. Vocês já pensaram um negócio desse? Aí depois Moisés morre. Aí o povo, mas Josué, é o quê? Eu não, olha, bota aí. É um negócio muito assim, a Bíblia fala que não vai ter ninguém na face da terra como Moisés. E aí? Aí você pensa assim, sim, se não vai ter ninguém, por que eu tenho que ficar no lugar dele? Como é que vai ser isso? Mas Josué, irmãos, ele obedece. Fala pro seu irmão, obedece. Meu Jesus, que difícil. Aí você fala assim, irmão, vai. Eu não consigo. Irmãos, ninguém consegue, entenda. Ninguém consegue, ninguém é corajoso, ninguém é forte, ninguém é bom, ninguém, irmãos, ninguém. Você sabe o que muda? O nível de obediência. Ele obedeceu, ele pegou o propósito de Deus para ele. E foi, irmãos. Se Deus é Deus, ele que faça. Aí põe a mão, ele faz isso. Sei o quê? Sei o quê? Pronto, aconteceu. Ele só precisava que Josué obedecesse fielmente as direções que ele estava dando. O diferencial de Josué é porque ele era um bom ouvinte e obedecia tudo aquilo que Deus dava direção para ele. Não é porque ele era forte, não é porque ele era bom, não era porque ele era melhor do que Moisés, porque ele já falava, é impossível ser melhor que Moisés. A diferença é você saber ouvir a voz de Deus e obedecer. Isso muda tudo na sua vida, tudo. Vai fazer toda a diferença e você vai ser um genuíno adorador. Porque todas as escolhas que você fizer, tem que ser corajoso, irmãos. Todas as escolhas que você fizer, vai ser de acordo com a vontade de Deus. E é impossível dar errado. Não dá. Não dá. É impossível. E o que acontece? A gente vive num mundo em que as pessoas, elas têm muita expectativa ao nosso respeito, né? Ela quer que você seja de um jeito, que você se veste de um jeito, que você fale de um jeito, que você estude, que você conquiste um trabalho de respeito, que te dê dinheiro, né? E que você tenha certos comportamentos que vai fazer você igual a todo mundo. Aí eu vou dizer, sua mãe já dizia para você, você não é todo mundo. Né? Aí isso aí é o que Deus fala para você, irmãos. Você não é todo mundo. Quando você estiver no seu trabalho,
que as pessoas te chamarem para fazer certas coisas, tenha essa frase na sua cabeça e no seu coração. Eu não sou todo mundo. Aquilo que desagrada a palavra de Deus, não faça. Ah, mas é meu chefe, certo? Se o seu chefe te mandar roubar, você vai roubar? Não, irmão. Se ele mandar com uma faca na sua mão e falar, vai ali e mata fulano, você vai matar? Eu estou sendo bem exagerada para a gente ver a diferença, mas pecado é pecado. Não tem um pecadão e um pecadinho. Pecado é pecado. O que está contra a palavra, independente daquilo que você pensa que é grande e pequeno. Tudo tem o mesmo peso. O que muda são as consequências. Mas pecado te afasta de Deus, independente se é grande ou pequeno. Os irmãos estão entendendo? Pronto. Então, olha só. O mundo, ele espera que nós tenhamos um comportamento. Um comportamento para namorar. Se você tem uma certa idade e não namora, você tem algum problema. Né? Ou você está escondendo aí alguma coisa, né? Ou anda fazendo as coisas escondidas dos outros. Mas namorando você tá, certeza. É cultural isso. Se você está na escola e a pessoa fala assim, você já beijou na boca? Né? Porque já, quando eu era mais nova, eu falava, você já beijou? Eu falo, não, menina, você tem essa idade, nunca beijou? Beija qualquer um, mas beija, pelo amor de Deus. Ah, misericórdia, não dou conta não. Eu fiquei muito tempo, porque eu não aguentava ver a cara daqueles meninos. Misericórdia, beijo nada. Mas assim, isso é de personalidade. Tem gente que se sente oprimido por ser diferente, que se sente separado, que não se sente aceito. Irmãos, você é filho de Deus. Seja forte e corajoso. Eu estou falando de algo engraçado, porque com certeza até os mais velhos já ouviram essa pergunta uma vez na vida, quando era jovem, quando era adolescente, quando era criança, sei lá, o meio que você vivia. Mas alguém te perguntou, já beijou na boca? Né? Você já dormiu com alguém? Já teve relação com alguém? Já perdeu sua virgindade? Quantos anos você tem? Que isso, menino? Vai, resolve isso rápido. Fala com fulano aí que dá certinho. Resolve agora. E aí você quer resolver o problema. Isso é um problema? Irmãos, isso é cultura da terra. Isso é coisas que o mundo tenta colocar no seu coração, na sua cabeça. A gente fica rindo, mas isso aconteceu sim com todo mundo que está aqui dentro. É sério isso, e acontece com seus filhos. Se você não tem filho, vai acontecer. Larga de ser ingênuo. A ideia é, você tem uma vida de Deus suficiente para que seu filho se espelhe em você? Você tem uma abertura suficiente para seu filho perguntar, mãe, aí, eu beijo ou não beijo na boca de fulano? Fulano perguntou se eu beijava. Será que seu filho tem liberdade para falar um negócio desse para você sem que ele fique sem dente? Já me respeita, menina. Né? Ou então você tá vendo coisa aí na televisão, pornografia velha horrorosa. Aí ele tá certo, mãe. Não vou ver na sua frente, não. É porque o pai acha que porque ele não vê, o filho não faz. Esse é o problema dos filhos de crente. Esse é o problema dos filhos de crente, porque você coloca um padrão que nem você segue e está cobrando dos filhos. É assim que funciona na igreja. Aí você fazendo tudo errado, falando tudo errado e fala assim, eu faço porque eu sou adulto, você não pode. Irmãos, não é assim que funciona. Nós somos adoradores genuínos para vivermos a nossa vida de uma forma que nós vamos sim evangelizar o mundo, mas o primeiro campo missionário é a sua casa. Amém. As pessoas que estão do seu lado estão vendo você ir no banheiro, arrotar,
mastigar, cuspir, bater o pé lá na beiradinha da cama, ver sua reação. Esse é o seu campo missionário. Aí a pessoa está brigando para subir no púlpito, para estar fazendo as coisas na igreja e está perdendo o seu campo missionário. Não consegue ganhar o pai, não consegue ganhar a mãe, não consegue ganhar a família, não consegue ganhar os filhos. Está perdendo o amor da esposa, a esposa está perdendo o amor do marido, porque estão preocupados com coisas que não é o propósito de Deus. Irmãos, fazer a obra aqui é boa? É ótimo. Mas nós temos que ter essência. Temos que ser antes de ter. Temos que buscar a presença do Senhor genuinamente, em espírito e em verdade na nossa vida, antes de você ficar querendo ensinar as coisas para os outros. Até mesmo seu filho, seu amigo, seu pai, sua mãe, porque ele não sabe de nada. Ele não sabe sim. Você sabe quando é que a gente constrange uma pessoa? Obedecendo a palavra. Só isso. Você não precisa falar nada. A sua vida já é uma carta aberta, escrita por Deus. Você não precisa falar. Amém? Isso é adoração a Deus. E nós estamos imersos na cultura do mundo pós-moderna, que é o quê? O individualismo extremo e que nada é real. Tudo se desfaz. Tudo é solúvel, né? O casamento não é nada. A pessoa começa a trabalhar hoje, o chefe fala assim, olha, você está chegando atrasado. A pessoa, mas que chefe opressor. Nossa, mas que opressão, que dificuldade, não entende, não sabe que eu vi, vou sair desse trabalho. Irmão, qual é? Que isso? Existem regras, e as regras são para ser seguidas. Dai a César o que é de César. É para você estar lá 5 horas da manhã, porque seu chefe está te pirraçando? Esteja. Nátila falou algo aqui. O coração do rei está na mão do Senhor. É como o rio. E ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Se o coração do rei não está inclinado a você, imagino que Deus esteja colocando o coração do rei para o lado oposto. E tem um motivo. É melhor você orar. Porque Satanás não resiste você. Deus resiste ao soberbo. E o que precede a soberba é a... Vocês não lêem Provérbios, não. Ruína. O diabo, ele não resiste você. Se você é filho de Deus e está no reino dos céus, quem resiste você é Deus. E ele te resiste porque você é soberbo. E se o coração do rei está contrário a você, é porque Deus está te resistindo. Como que Davi resolvia isso? Olha o adorador. Ele ia lá, ajoelhava e falava, ai, me perdoa, Senhor. Me mostra o caminho. Aí Deus falava assim, ai, não posso resistir um coração quebrantado e contrito. Aí o que Deus fazia? Se inclinava a ele. Quem já leu esse salmo? Então sabe do que eu estou dizendo. Eu estou brincando aqui, mas eu estou falando só referência bíblica. Se você estiver lendo, você consegue me acompanhar. Davi é um excelente adorador, porque ele vivia a vontade de Deus. Davi pecava, mas era adorador. E nós estamos falando de quê? Adoração genuína. É o maior exemplo. Foi o que eu disse no início. Nós pecamos? Sim, irmãos, mas isso não pode parar. Sabe que tem uma passagem bíblica que fala que Davi estava num cavalo caminhando, fugindo, né? De Salão. Tá lá. E aí vinha um homem por trás com as pedras. Pá, pedra nele. Pá, pedra nele. A Bíblia fala que Davi tinha os 5 maiores valentes da terra. Os caras matavam 10 numa porrada só.
Um deles virou para Davi e falou: quer que eu mate esse velho? Se fosse nós, mata. Bem nojento. Tacando pedra nele, humilhando ele já estava coagido, já estava correndo, já estava... Tudo que os irmãos pensavam estava no fundo do poço, na lama, e o velho tacando pedra nele, gente. Que sabia de nada. Qual é a postura de Davi? Gente, o dia que eu li isso, eu chorei muito. O que tem a ver, né? Mas eu me vi naquilo. Será que eu faria isso? Davi falou, deixa ele. Porque ele recebeu aquilo de Deus, irmãos. Você receberia isso de Deus? As pedradas? Receberia? Ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que tinha matado Urias. Ele sabia que tinha feito errado. E que a Bíblia falou que a espada... A Bíblia não, é Deus. Que a espada jamais se apartaria da casa dele. É ou não é? Era a maldição por ele ter feito o que fez. Ele sabia que a culpa era dele. Ele ia mandar matar o velho. Ia aumentar o pecado. Ele ia receber até o fim todo o castigo que Deus tinha, porque ele sabia que era pouco. Porque Urias valia muito mais. Ele teria que viver umas 5 vidas para pagar a vida de Urias. De castigo. Ele sabia disso. Agora nós sabemos, a gente erra, peca, se arrepende, quando está se levantando da lama, passa uma semana e fala, eu já arrependi, minha vida continua ruim. Por que Deus me dá as coisas? Por que eu não estou bem ainda? Eu já arrependi. Também não vou mais não. Quero mais não, porque está demorando demais. Nós somos assim, irmãos. Você vai viver uma vida toda para pagar o que você fez. Tem coisa que nós fazemos que não tem volta. E nós prejudicamos não somente a nós. Prejudicamos muitas pessoas no meio do caminho. Deus permite que você viva. Que você se arrependa. Que você volte aos pés dele. Mas tem coisa que não volta para o lugar. E você vai viver o castigo daquilo sim. Os irmãos estão me entendendo? Amém. E você vai ser adorador. Vai ter que ser. Porque é assim que funciona o reino dos céus. Nós temos que ter consciência de quem somos. E para onde vamos. E não desistir. Errou, irmão? Paciência. Levanta, arrepende, fala com Deus e caminha. E tenha consciência que para cada atitude que você tem, existem consequências que às vezes são irreparáveis. Mesmo que Deus salve a sua alma. Amém, irmãos? Amém. Coloque, por favor, Provérbios 3, 27 e 30. Você tem a versão atualizada aí? Corrigida, atualizada? Corrigida, atualizada? Revista e atualizada? Tem? Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, que já os tem contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal nenhum, né? Ou nenhum mal. Irmãos, Provérbios 3, 27, 30, fala de alguns princípios que nós devemos ter. Ele fala que nós devemos, a respeito do nosso próximo, que nós devemos ter uma atitude de renúncia, né? Ou de não atacá-lo, em momento algum.
mas de entender o lado do seu próximo, de ver o que ele está fazendo. Eu acho interessante a palavra, porque amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer Ele aqui, quando você lê a Bíblia, quando você está trabalhando, quando você está fazendo suas coisas, é algo que você faz de um coração aberto. Mas quando envolve amar ao próximo como a ti mesmo, o negócio muda. Porque o próximo é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, o irmão da igreja, aquela pessoa que te persegue. O próximo é todos esses. E aí é onde nós temos que praticar o evangelho com essa pessoa. Não é fácil, porque você tem que abrir mão de um direito seu. E isso chama de cruz. O evangelho, irmãos, fala de uma vida de cruz, de renúncia, de você abrir mão daquilo que você tem por direito em favor de algo, de um propósito, de um plano, de uma pessoa. Vamos colocar isso num casamento. Você é casado, você tem filhos e o seu cônjuge te trai. Se acontece uma situação como essa, eu não quero que você responda, eu quero que você só imagina o certo e o errado dentro do seu coração. A pessoa, ela, pela palavra, quando ela é traída, ela pode dar carta de divórcio. Pode ou não pode? É bíblico. E Jesus, ele é contestado sobre isso. E Jesus fala, sim, existe divórcio, mas por causa do coração duro de vocês. Deus não vai obrigar ninguém a morar com ninguém, ainda mais uma pessoa infiel. Mas não é a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, você teria coragem de perdoar essa pessoa e continuar vivendo com ela? Teria coragem? Só pensa, não precisa responder. Se essa pessoa te traísse, vamos pegar assim, uma traição que fosse com seu melhor amigo, uma pessoa dentro da sua casa, uma melhor amiga. Você teria coragem de perdoar? Irmãos, o perdão e o amor fala de uma atitude de renúncia, de cruz. Você estaria colocando um propósito maior do que você mesmo. Você estaria colocando a vontade de Deus à frente daquilo que do seu direito. Seria cruz. Seria renúncia, o maior ato de renúncia, de direito, de vontade, de dever, de tudo. Você estaria colocando o casamento acima de você. Se eu estou falando isso, né, mas vamos pôr e senta na internet. Vocês imaginam o tamanho dos comentários que ia ter aí embaixo? E o que o povo ia falar de mim? O povo, né, só nós vê, né? Então, não estou correndo muito risco, não. Mas deixa eu pôr isso no meu Instagram, pra vocês verem só o negócio. Aí eu pergunto, a reputação, a cultura da terra, o que as pessoas vão cobrar de você no seu trabalho, do seu amigo, todo mundo está sabendo que você foi traído. Sua família, seus filhos. Qual é a sua escolha? Você vai pela família, pelo casamento, pela instituição que Deus criou e pelo propósito que Ele tem na sua vida, porque a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecado e cobre, e cura, e transforma e restaura. O amor faz isso. Mas é o amor de Deus, não nosso. Não nosso amor emocional, não nosso direito, não a nossa vontade de justiça. Mas o amor de Deus faz isso. Ele tira a pessoa da lama e coloca ela no lugar de honra. Igual foi com o filho pródigo. Os irmãos estão entendendo? É um nível diferente. A adoração genuína é um nível diferente. É um lugar diferente, conceitos diferentes, conceito de casamento, conceito de relacionamento, conceito de perdão, conceito de amor, conceito de amizade.
Ah, e você vai desagradar a Deus? Dá licença da minha casa, fala comigo mais não. Mas você não é meu amigo? Dá licença. Eu só tenho parte com quem ama a Deus. Quem não ama não tem parte comigo. Conceito de amizade, conceito de namoro. Tudo isso, irmãos, no céu é diferente do que da terra. E nós estamos preparados? A adoração genuína, irmãos, ela provoca em nós um desejo ardente por ver a cultura do céu se manifestar na terra. Foi o que o nosso querido bispo escreveu aqui. Ver a cultura do céu se manifestar na terra. O que é a cultura do céu? Moral, comportamento social. O desejo de Deus é que essa forma de tratar o próximo, de amar a Deus, venha para a terra, irmão. Se isso acontecer, Jesus voltava agora. Só que nós temos dificuldade de vivermos dessa forma. Nós estamos ainda engateando nisso. Às vezes a gente quer o avivamento, a gente quer que o Espírito Santo se manifesta na terra tocando violão, batendo uma bateria, cantando uma canção, fazendo uma vigília e ficar lá, 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 lá. Acha que isso traz avivamento? Não traz, irmãos. Não traz. Avivamento é isso aqui. Era todos nós, como filhos de Deus, vivermos a cultura do céu na terra. E isso traria o avivamento. Porque se nós vivêssemos dessa forma e contagiássemos todas as pessoas à nossa volta, o mundo seria remido. É, não é? Só que nós temos dificuldade, nós temos os nossos traumas, nós temos os nossos medos, nós temos aquilo que nos empata, as feridas na alma que precisam ser curadas, um monte de coisa. Eu não estou dizendo que eu consigo, eu estou dizendo que todos nós temos esse desafio. E para adorarmos a Deus de forma genuína, precisamos abrir os nossos olhos, que depende apenas de nós mesmos e das escolhas que fazemos. Amém? Hoje nós estamos sendo convidados a viver uma porção dobrada. Esse relógio aqui está certo? Ali está dando 11h15. Vocês estão doidos? Eu quis cair no chão agora. Ah, que susto! É o quê? Pronto, eu perdi o chão agora, misericórdia. Eu estava onde, irmãos? Misericórdia, fiquei com medo agora. Isso. Nós estamos sendo chamados para vivermos uma porção dobrada. O que é, irmãos? Elias e Eliseu. Um foi chamado e o outro deu continuidade, amém? A continuidade, Deus deu uma porção dobrada para dar andamento ao propósito dele. Nós tivemos o nosso tempo com o nosso apóstolo Sinamar. Agora nós estamos na unção dobrada, recebendo a unção para dar continuidade ao que ele começou, né? E isso nós precisamos saber quem somos. Não podemos estar, né? Como diz Elias, né? Eliseu, tudibiano entre dois reis, entre dois senhores. Ou é Baal, ou é quem? Ou é Deus. Se você ficar com o seu coração dividido, você não vai agradar nenhum deles. Se você hoje serve a Deus, então, irmãos, queime seus ídolos. Queima os altares que você fez ao Deus dessa terra. Queima tudo. E viva de forma dependente do nosso Deus. Não tenha medo. Olha, vá de cabeça que vai dar certo. Aqui, ó, eu não sei se os irmãos viram a palavra. Ontem eu tirei a palavra de oferta. E hoje a Nátila usou a mesma referência que eu usei ontem. Quando Deus insiste em algo, eu acredito que Deus tem algo para falar naquilo. Nós precisamos entender que chegou o tempo de nós não estarmos presos às coisas deste mundo. Estarmos buscando o reino dos céus e a sua justiça.
É o nosso propósito. É aquilo que Deus quer de todos nós. Não devemos estar preocupados com o que havemos de vestir, de comer. Nós estamos num mundo muito materialista, que busca coisas para fazer com que a gente fique feliz o tempo todo. Né? Às vezes você quer... Foi ontem que você falou do iPhone, Lucas? Foi, né? A pessoa quer muito um iPhone, aí ela compra o iPhone, aí passa lá, ela não sabe para que ela queria o iPhone. Para que eu queria isso? Mudou nada minha vida, nem quero mais. Não tem para quê. Você quer muito algo, quer muito chegar no lugar. Quando você chega naquele lugar, aquele lugar não muda a sua vida. Aí você se sente vazio, se sente infeliz. Parece que você não tem mais propósito. Por quê? Porque você colocou os seus sonhos e os seus propósitos em coisas, em lugares, em pessoas. Aqui, irmão, quero casar. Quando casa, quero separar. A bênção esmaga a pessoa, ela não tem preparo para suportar o peso do casamento. Porque os irmãos acham que bênção é um negócio assim. Não é não, irmãos, é difícil conseguir promoção e é difícil permanecer no cargo. É difícil casar e ficar casado. É difícil. A bênção, ela exige de você um trabalho de resistência, para que você se adapte, para que você consiga desenvolver aquilo que Deus te deu. Amém? Amém. Lembra de Canaã? Terra prometida. Quando chegou lá, tinha o que lá? Gigante, irmãos. Isso é para todas as bênçãos que Deus nos dê. Toda vez que você conquistar algo, você vai ter que ver que vai ter mais conquista pela frente. Amém? Amém. Isso é a cultura de Deus. A adoração genuína habilita a igreja para o seu propósito. Ou seja, quando nós estamos voltados para a vontade de Deus, nós somos habilitados a trazer essa cultura para o ambiente onde nós estamos. Aqui, irmãos, quando nós vivemos em comum entre nós, obedecemos as direções, né, vamos às nossas GCs, ouvimos os nossos discipuladores, nós temos o nosso casamento restaurado, o relacionamento com os nossos pais melhora, no trabalho nós mudamos também, vamos mudando em todo o âmbito que a gente vive. O céu, a cultura do céu, ela é estabelecida na terra por causa da sua obediência. Então a igreja, ela tem este propósito de apresentar Deus através da sua vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Hoje nós às vezes estamos falando, não evangelizei ninguém, não falei do amor de Deus para ninguém, mas alguém viu você? Alguém viu você andando na rua, fazendo alguma coisa? Alguém viu? Irmãos, com certeza você evangelizou sim. Às vezes você não precisa abrir a sua boca, as pessoas já recebem de Deus por causa das suas atitudes. Amém. Recebe ou não. É o perigo. Então, se você é uma pessoa que serve o Senhor e está andando, né, está vivendo em comunidade, você traz sim a vida de Deus para o lugar onde você está. Quer uma referência? Nós somos embaixadores do céu. O que é um embaixador? É um representante do seu país em outro país. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil representa os Estados Unidos, amém? Dentro da embaixada, todas as leis são as leis americanas, dos Estados Unidos. Tudo que está lá dentro é de acordo com as regras dos Estados Unidos e não do Brasil, mesmo estando aqui. Então, quando a Bíblia fala que você é o embaixador do céu, aonde você vai, você representa o céu. Isso é uma responsabilidade. As leis que regem a sua vida é a palavra de Deus, que governa o seu coração e a sua mente. E as suas escolhas devem ser baseadas na palavra.
Se nós, irmãos, vivermos dessa forma, nós vamos contagiar, nós vamos manifestar a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Amém? Coloca para mim aí Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborreceu seu pai e mãe, e mulheres, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Coloca o 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É sobre isso, irmãos. Nós estamos no mundo que as pessoas amam a dopamina, né? Querem satisfazer os seus desejos a todo custo, a todo preço. Sacrifica qualquer moral, qualquer princípio para poder satisfazer o seu desejo. Perde emprego, perde casamento, às vezes sai da casa dos pais, perde relacionamento com os pais, perde uma amizade de muito tempo por causa de desejo de satisfazer a si mesmo, passa por cima de tudo, não tem princípio, não tem moral, não avalia o próximo, né? E a dificuldade que está causando para outra pessoa, independente, desde que ela seja feliz, não importa o preço que ela pague. Irmãos, nós estamos numa sociedade individualista e que busca a sua própria felicidade. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos, no trato de um relacionamento, vivermos dessa forma. Nós somos filhos de Deus e devemos, sim, renunciar. Aqui, Jesus está falando que a pessoa ela ama mais, às vezes, o casamento do que ele. Às vezes, a pessoa ela ama mais o filho do que ele. Ama mais a bênção do que o abençoador. Está gastando sua vida com coisas e com lugares e não com Deus. Por quê? Porque aquelas coisas e aqueles lugares satisfaz o desejo do coração naquele momento. E tira você do propósito real. Então, nós que somos de Deus, nós que temos o Espírito Santo e representamos a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga do Senhor, nós estamos aqui para tomarmos a nossa cruz e irmos atrás de Jesus. Sermos discípulos dele. Aí você fala assim, que é isso, pastora? Então eu não posso jejuar 10 dias e no final do meu jejum eu tenho a minha bênção? Pode, irmão, mas não é pouco, não? Você não acha pouco, não? Eu acho isso tão pouco. Por que você não pode ter a bênção e Deus ao mesmo tempo? Pode, não? A gente às vezes se resume só em coisas, em pessoas. Ah, eu quero tal coisa. Aí a pessoa tem aquilo, pega o negócio dela. Sabe aqueles 10 leprosos que foram curados? Quem lembra? Foi lá, Jesus, me cura. Foi curado. Foi curado, irmãos, e foi embora. Aí um volta, e nem era judeu. Ele volta. Ah, obrigada, Jesus, não sei o quê. E Jesus fala, ué, cadê o resto? Cadê o resto, gente? Só veio um me adorar, só veio um me agradecer, só veio um ficar aqui comigo? Nós estamos assim, irmãos. A gente lê essa referência e fala, cara, mais bobo, ele foi curado e foi para o inferno. Porque Jesus fala assim para o que volta, sua fé te salvou. Eu falei, e o resto? Foi curado. Pegou a bênção e foi embora. Perdeu o melhor da festa, que era adorar a Deus, render graças a Ele. Foi ou não foi? Então, às vezes nós estamos pegando migalhas, irmãos. É misericórdia de Deus para as pessoas. Nós não precisamos, nós somos filhos. Nós podemos ser o melhor de Deus, podemos ter Ele todo para nós, o tempo todo, mudando a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho. Isso é muito melhor. Muito melhor.
E tudo que te envolve vai ser modificado, porque Deus tem um plano com você para mudar tudo à sua volta. Amém? Amém. Os irmãos conhecem esse Deus? Amém. Se não conhecem, irmãos, é só conhecer. Fala, meu Deus, eu não sabia. Então vamos agora. Vamos agora, não perca tempo. Se você estava aqui para receber algo, receba a sua coisa e continue. Continue. Porque o próprio Deus, Ele quer relacionar com você. Ele quer te dar uma porção dobrada. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o ambiente onde você mora. Ele quer manifestar em todos os lados e por onde você for. A bênção, ela não é só sua, ela é para todos, através de você. Que é a igreja de Jesus. Você é a mão do Senhor. O que não pode ser feito através das suas escolhas, de você decidir que Deus haja através da sua vida. Agora vira para o seu irmão e fala assim: vai suportar o processo? É lindo! Sua mão de Deus! Mas viu aí a Nátia? Ela bateu o carro. Né? Bateram nela, desculpa. Tá certo. Irmãos, é porque isso aí é resistência. Irmãos, nós temos dificuldades. Temos as coisas que nós devemos abrir mão, temos os nossos medos, igual Josué tinha, mas nós só precisamos obedecer, não se preocupe. Deus, Ele não vai te abandonar. Se você permanecer e obedecer, irmãos, é certeza absoluta que tudo vai dar certo. Ontem, Lucas ensinou o segredo da prosperidade. Vocês perderam? Qual é a referência? Josué 1:8, né? Coloca aí. Vocês perderam, eu vou mostrar para vocês que eu quero que todo mundo seja próximo. Amém? Vamos lá. Olha o segredo da prosperidade, irmãos. É só isso aqui, mais nada. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra. Fala assim, cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Se você só obedecer e ficar firme. Irmão, fala assim, eu vou morrer, mas morre lá. Morre lá, não sai, fica lá. Tá morrendo e tá lá. Morre lá que você vai pro céu. Eu te garanto. 100% de certeza. Mas não sai do lugar onde Deus te pôs. Deus colocou você lá, meu irmão. Fique. Persevera que Ele vai fazer. Ele só quer que você obedeça. Se você fizer isso, irmão, você será próximo e bem-sucedido. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Deixa eu chamar o pastor Paulo para estar aqui à frente. Ele está ali vigiando os irmãos lá atrás. Conversa não. Ai, pastor Paulo, faz favor. Pode subir. A gente vai fazer o ato profético agora. Vai. Não queria que eu fizesse. Tá. Muito bem. Olha para o seu vizinho e fala assim, que bom que você veio. Diga para ele, nós vamos fazer um ato profético. Amém? Olha, dá para enxergar aí? É uma chave. É uma chave. Essa chave tem um significado para nós. Nos dias se chama hoje. Isso aí mesmo. Ela vai simbolizar a chave do reino. É tudo sobre Quando ele. você vai lá para o Apocalipse, lá fala que Agora, eu gosto do silêncio. dentro de cada um de nós. Já viu aquela passagem que Jesus fala isso, que a porta vai se abrir, ele entra
E vai encerrar. Uma chave para você, uma chavinha para você, uma chavinha para você. O que está acontecendo conosco? Devido às permissões legais, olha o que eu estou dizendo, as permissões legais que a nossa sociedade, a cultura, permitem a nós, por exemplo, permite os homens relacionar sexualmente com quem quer e queira, com qualquer tipo de animal, até com bicicleta, não é? Até com bicicleta. Então, a sociedade, a cultura, permite isso. Mas diga para o seu vizinho, nós estamos vivendo na cultura do reino dos céus. Precisamos manter a generosidade e a fidelidade às nossas alianças. Fala assim, as nossas alianças foram geradas no reino dos céus. E nós, através do nosso viver, tomamos posse dessas alianças, porque vivemos no reino dos céus. Quem diz amém? Então, você pode fazer uma escolha. Pode fazer, pode viver fora do reino dos céus. Mas tem uma consequência. Olha, amados, muita gente acha, veja o que eu vou dizer, muita gente acha que é um período difícil para a igreja. Eu acho que é o período mais tremendo que tem. Você sabe por quê? Se esse cidadão está no reino dos céus e não vive conforme a cultura dos céus, em pouco tempo ele tem um resultado e você vê o resultado. Você vê. Aí o que você entende? Que é melhor viver e cumprir as alianças do reino dos céus. Porque dessa forma você pode ser livre. E essa chave vai te dar um entendimento de que ela é um ato profético que você está no reino dos céus. Amém? Amém. Escuta, é uma chave de papel, amado. Não dá para você abrir a porta. Entende? Mas você é a porta para o reino dos céus. Amém. Quem diz amém? Amém. Porque, olha, se você falar do evangelho e você viver esse evangelho, você se torna a porta. Qualquer pessoa que te escutar, aliás, você se torna a chave da porta do reino, porque a porta é Cristo. Então o que acontece? Qualquer pessoa que ouvir você falar desse evangelho, mas você tendo vivido, você ajuda, auxilia essa pessoa da mesma forma a entrar por essa porta e encontrar Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem diz amém? Amém. Então você vai receber uma chavinha dessa aí. O que você vai fazer com ela? Guarda na sua palavra, guarda num lugar que você de vez em quando você possa ver. Que você possa ver. Eu ia fazer um material normal, mas aí alguém disse, depois o pessoal vai usar isso como um amuleto. Lembra, isso não é amuleto, isso é só para lembrar você que você é a chave do reino dos céus. Quem diz amém? Amém. Não somente para você, mas também para a sua família, para os seus amigos. Sabe, a pastora Ana Paula falou que quando você chega num lugar, as pessoas percebem que você não pertence a esse mundo. É muito importante, amado. Olha, enquanto estão distribuindo, me ouça. Jesus foi crucificado entre os céus e a terra, amém? Amém. Numa cruz entre os céus e a terra. Só os homens, aí levanta a mão um pouquinho assim. Pode baixar. Os homens serão crucificados entre os céus e a terra. Você, ao chegar, as pessoas imediatamente vai colocar você na cruz. Mas você precisa achar bom, amado. Porque você está fazendo a diferença nesse mundo que se chama hoje. O Senhor está permitindo que as pessoas, que através da sua vida, lembrem que Ele foi crucificado ali na cruz. E ao ser crucificado, Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quem diz amém? Amém. Ou seja, essa crucificação, em vez de trazer um juízo, trouxe uma oportunidade para cada um de nós termos acesso ao reino dos céus e nos tornarmos filhos de Deus. Quem diz amém? Amém. Também, amados,
Nesse tempo, entregando aqui essa chave, eu quero levar você a entender o arrependimento. Atos 3,19 fala assim: arrependei-vos. Põe Atos 3,19 aí na tela. Tá. Atos 3,19, olha só. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Próximo versículo. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que já foi designado a cada um de vocês. Quem diz amém? Amém. Calma. Então, o que está escrito ali? O arrependimento precisa ser de uma forma que você possa, ao declarar, você seja consagrado ao Senhor. Coloque aí Romanos 10, 9 e 10. Para mim, por favor. Quando você se arrepende e declara, veja bem, se com a sua boca, não é eu que estou falando, a palavra, se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Escuta, se você declara com a sua boca e crê no seu coração, então vem a segunda parte do versículo, o 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando você confessa e crê no seu coração, vem cá, pastor, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Olha, essa é minha esposa, quem conhece? Pastora Marli, 16 aninhos. Eu falei, quer namorar comigo? Aí eu confessei, amém? Quando ela respondeu sim, meu irmão, quase que eu desmaio. Porque eu era um cara feio. Agora eu sou bonito. Era um cara horrível, feio, rapaz. E namorar com uma bela mulher, eu falei, meu Deus do céu. Aí isso acontece quando ela respondeu sim. Então, o versículo aqui, ó, a segunda parte, porque com o seu coração se crê para a justiça. Quando ela falou sim, ela justificou o nosso relacionamento. Você precisa sentir no coração, para que o Rei dos Céus justifique você como filho. Mas é preciso confessar. Eu tive que falar para ela. Vocês não sabem, mas eu tinha tomado umas 3 cibalenas. Na época era cibalena, que a gente tomava para ficar calmo, sabe? Para acalmar a gripe. E aquele negócio fez eu suar igual uma tampa de chaleira. Então, amado, quando eu perguntei para ela e ela respondeu sim, houve uma confirmação. Então eu fui justificado. Quando você confessa, e o Senhor olha para o nosso coração, diga, é Deus que olha para o meu coração. Quando Ele confirma, amado, você é justificado como filho de Deus. O diabo nunca mais pode tocar em você e nada que te pertence. Quem diz amém? Então, isso é um arrependimento, e o versículo 9 e 10 de Romano nos consagra, nos legitima. Quem é esse? Filho de fulano. Não sei se você já viu o Davizinho, o filho do Davi. Toca do Dimas, toca nele para você ver uma coisa. É 2 onças que pulam em cima de você. Não é? É protegido. Então, o desafio aqui é você avaliar os seus valores. Obrigado, pastor. Pode descer. É avaliar os seus valores e se posicionar para que você se torne sal neste mundo e luz. Você possa temperar a vida das pessoas através da sua vida. Amém, amado? Amém. Olha, quando eu estou num lugar que tem um crente, ele não vai descer, porque eu estou lá. Então, tempera a vida dele. E, ao mesmo tempo, ilumino a vida dele, como ele vai atuar neste mundo por causa do reino dos céus. Então, quer dizer, aonde você foi enviado e colocar a planta dos pés, o reino dos céus vai se manifestar ali naquele local. Quem diz amém? Amém. Então, o Senhor quer de nós o quê? Quer que nós tenhamos uma postura para que o reino dos céus
possa atuar na terra e provocar um avivamento que nós estamos esperando, amém? Mas, amado, você precisa ser verdadeiro. Para quem? Diga para o seu vizinho. Para Deus. Diga para ele. Porque ele enxerga o seu coração. Quem diz amém? Então agora eu vou passar para a pastora Ana Paula, ela vai orar. Olha, aqui tem esse, hoje está indicado para a gente entregar as nossas primícias. Nós vamos entregar nossas primícias do dia 31 para o dia 1º. Porque eu não sei com vocês, eu só recebo a partir do dia 31. Quem é assim? Então, não tem jeito. Então, eu preciso entregar no dia 31. Terça-feira, nós vamos começar o nosso culto 21 horas e vamos até um pouquinho depois da meia-noite. Então, as primícias vai ser entregue amanhã. Todo mundo recebeu uma chavinha? Beleza. Então, pastor Ana Paula. Amém. E agora a gente vai escolher a oração. Pode desligar. Pode desligar, por favor. Dá o microfone.